aí a gente fala agora das classes de incêndio, né? Lembra que a gente lançou uma pergunta? Será que o refrigerante apaga todos os tipos de incêndio? E quando a gente fala tipos de incêndio, o que é tipos de incêndio? É a gente falar de classe de incêndio mais na área de combate a incêndio, de teoria contra incêndio, é que a gente consegue classificar os tipos de materiais existentes em classes. E a gente fala que é um processo mnemônico, né? Você usa o alfabeto, as primeiras letras do alfabeto, para classificar cada tipo de material combustível, né? Então a gente falou que um dos elementos que compõem os elementos essenciais da combustão é o material combustível, só que eles são classificados. Então se a gente falar, por exemplo, da classe A, classe de incêndio classe A, quais são os materiais envolvidos? Então se a gente pensar assim, né, material sólido, material líquido e gasoso, facilita a gente, né, a primeiro momento, entender essa classificação. Quando a gente falar de material sólido, a gente sempre vai estar enxergando ali o material de classe A, que são os materiais sólidos. E aí a gente tem uma característica do material sólido que é o quê? Queimar em razão de seu volume, sua superfície e profundidade. Tá? Então quando fala volume é porque ele queima na superfície e queima em sua profundidade. E ele, outra característica, né? Durante sua queima ele vai deixando cinzas e brasas. Ok? Exemplos de material combustível da classe A. A gente tem aí madeira, papel, tecido, plástico, tem diversos materiais aí da classe A que a gente, né, considera ali como material sólido classificado classe A. Ok? A gente tem também, né, a próxima classe, que é a classe B. A gente já falou dos materiais sólidos, agora a gente fala que são os materiais líquidos e gases inflamáveis sob pressão. Ok? Então falou de sólido, classe A, falou de líquido e gases sob pressão, classe B. A característica deles é que eles queimam em superfície, são, né, normalmente exemplo aí são derivados de petróleo e outros mais. Então a gente tem quais são exemplos aí de materiais combustíveis da classe B, né? Gasolina, álcool, que mais? Éter, né? Thinner, querosene e outros mais aí, ok? O gás de cozinha também, né? Que é a gás sob pressão, então também ele é classificado como classe de incêndio B. A gente tem agora a classe C, que são os equipamentos elétricos, né, energizados. A gente fala até a regra do EEE, né, equipamentos elétricos energizados. Então é o equipamento elétrico que esteja energizado, né? Teve dúvida se ele está energizado, sempre vai classificar ele como classe C, para não correr risco de repente fazer um combate ali e receber uma descarga elétrica porque usou um agente extintor que conduz eletricidade. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso lá na parte do refrigerante, né, do uso do refrigerante. Por isso que a gente fala, o vídeo mostrou lá que, né, a Coca-Cola combate incêndio. Não é bem por aí, ok? Eu continuo batendo nessa tecla, não é bem por aí. A gente tem que tomar cuidado com a cultura, né, que é colocada muitas vezes nas mídias sociais, a informação que acaba desinformando, e a gente está tentando aqui, o nosso objetivo é justamente fazer com que não ocorra essa desinformação, e sim, né, aumente essa informação em torno do assunto. Esse é o nosso propósito aqui. Okay? Então, falando lá da classe C ainda, então exemplos aí de equipamentos elétricos energizados, aparelhos elétricos, eletrônicos, né? Então diversos aí, equipamento de som, televisão, tem diversos aí, tá? Classe C. Claro, se for um equipamento que tem capacitor, acumulador de energia, tem que tomar cuidado, tem que conhecer um pouquinho mais desse equipamento, porque mesmo ele desligado, ele pode ter energia concentrada ali, mas nada vai mudar a partir do momento que você classifique ele como classe C, né, já está numa condição maior de segurança, ok? E a gente tem a outra classe, que é a classe de incêndio D, que são os metais combustíveis. Então olha só, a gente falou, né, inicialmente o sólido, líquido e gás.
né? Então a gente falou que o sólido é classe A, o líquido e o gás sob pressão classe B, e na classe C já é exceção, a regra é exceção. Então a gente fala dos equipamentos elétricos. Ah, falou de equipamento elétrico, não é nem A nem B, vai ser C, ok? E já na classe e a outra classe de incêndio existente é a classe K, que consiste aí nos materiais combustíveis envolvendo gordura em cozinhas, assim como o óleo, né, que possuem faixa ampla de temperatura de autoignição, ou seja, essa faixa ampla justamente está relacionado à grande variação de temperatura que ocorre com essa substância, trazendo um risco. Então a gente, né, logo lá no início a gente viu aí aquela situação do incêndio em uma panela com gordura, onde utilizando ali, né, agente extintor não apropriado, traz esse risco aí de reação da substância, então deve ser usado um agente extintor específico, ok? Então também é outra classe aí que requer uma atenção devido ao seu risco. Okay? Então a gente viu as diversas classes aí existentes, é importante para a gente entender, não adianta simplesmente a gente lançar a questão, será que Coca-Cola apaga? Não explicar o porquê que simplesmente jogar um refrigerante num princípio de incêndio vai resolver, né, o problema ou não. A gente poderia responder de uma forma categórica sim ou não, mas com a explicação mais fundamentada fica mais fácil compreenderem de que, né, a gente não está armando um complô contra a fábrica de refrigerantes, né, as fabricantes de refrigerante em geral, mas sim o que a gente quer deixar claro é que essa divulgação que teve traz um certo risco dependendo da forma do entendimento dessa questão, ok? Então a gente viu as classes aí e as suas divisões, os materiais combustíveis envolvidos. Então, fatores que devemos levar em consideração para o não uso de refrigerante. Então, o que acontece se usarmos líquido refrigerante nas classes de incêndio? Então, a gente viu, né, por exemplo, na reação aqui, que a classe B, o que acontece com a classe B? Que são os líquidos inflamáveis e gases sob pressão. Espalha chamas. Então, na classe B, a gente vê nitidamente que através da ação e reação, ou seja, um líquido entrando em contato com outro líquido, a gente vai, né, consegue entender que há um deslocamento desse líquido, e esse deslocamento, sendo um líquido inflamável ali, ele vai ter uma maior, a gente pode até ver nessa imagem aqui, ele vai ter uma maior área de contato com o oxigênio existente ali no ambiente e vai propagar essas chamas, ok? Então por isso que o uso de um líquido refrigerante ou a água mesmo, qualquer líquido aí contra um líquido inflamável não vai trazer um resultado eficaz, né? Então vai espalhar chamas e vai, na verdade, vai aumentar a propagação ali do fogo. Então na classe B, esquece usar Coca-Cola, esquece usar um refrigerante, ok? A gente tem diversos exemplos aí dos materiais combustíveis da classe B. E na classe C, qual o grande problema de usar um líquido refrigerante ou um agente extintor líquido? É justamente porque o líquido ele conduz eletricidade. A água é condutora de eletricidade, seus átomos ali interligados, né, faz com que a carga elétrica ela seja conduzida. Então, essa condução de eletricidade pode trazer uma descarga elétrica, fechar um curto-circuito ali num equipamento. Então, por isso que o líquido refrigerante também a gente já responde imediato. Na classe de incêndio C, que são os equipamentos elétricos energizados, também nunca deve ser usada, né? E na classe D? Tá? Na classe D, que são os metais combustíveis especiais pirofóricos, qual o grande problema? É que o choque térmico no material incandescente, então a gente tem na imagem aqui um material incandescente, que é um metal que quando ele está em combustão, ele está, né, durante a queima, ele fica
a incandescente. E essa incandescência aqui, se entrar em contato com um agente refrigerante ali, um agente que baixa a temperatura bruscamente, que ocasiona o choque térmico, vai ter uma reação desse material. Muitas vezes um estilhaçamento, e a gente muitas vezes até compara o estilhaçamento que é como se fosse uma granada explodindo, né? Estilhaços, só que a diferença, né? Estilhaços de uma granada não são materiais ali incandescentes, né? E já nesse caso vai ser material incandescente entrando em contato com qualquer parte do corpo, vai trazer queimaduras, trazer um acidente ali de modo geral. Então, por isso que um líquido refrigerante na classe D não vai dar para ser usado. Então, também não aplica-se agente extintor líquido refrigerante na classe D, que envolve os metais especiais, metais pirofóros, ok? E na classe K? Na classe K, a reação das substâncias gordurosas e óleos, né? Então, a gente viu lá no vídeo que se jogar um líquido em cima dessa substância durante ali a combustão, ela vai reagir bruscamente, espalhando, trazendo um acidente. A gente viu aquele caso do garoto lá, que foi usado para conscientização, né, através de um comercial americano, a conscientização do não uso de água ali durante o combate, muito menos um líquido refrigerante, muito menos aí uma Coca-Cola, ok? E a gente aqui trouxe uma tabela resumindo que se a gente olhar aqui para a água e fazer uma relação com todas as classes de incêndio que a gente viu, a gente vai ver que a água ela é apenas utilizada onde? Na classe A, que são os materiais sólidos, que queimam em superfície e profundidade de acordo com o seu volume. Porque o líquido, a água, tem a característica o quê? De penetrar. Então ela penetra, além de abranger ali a superfície, ela também vai penetrar e conseguir fazer uma extinção baixando a temperatura do material sólido, então material da classe A. Então se a gente falar, né, se a água ela tem essa característica de realizar a extinção de incêndio num material combustível de classe A, o refrigerante também? Sim, porque tem água na sua composição. Então foi justamente o que a gente viu naquele vídeo. Lá o bombeiro lá equipado fazendo um combate com um refrigerante e ele conseguiu extinguir, tá? Extinguir ali as chamas, ok? Deixa eu só umedecer um pouco a garganta. Ok? Então a gente viu, né, no vídeo que é possível utilizar o refrigerante naquele combate que ele mostrou, porque era um material de classe A. Então a gente vê que o resultado acaba tendo, né, um resultado satisfatório para aquela situação. E a gente vai falar também uma outra característica que tem que prestar atenção. Então se a gente falou que a água ali ela é ótima para a classe A gente vai ver que nas outras classes em nenhum momento ela pode ser aplicada, né? Nenhuma dessas classes aqui ela pode ser utilizada, então muito menos o refrigerante. Então a gente já está vendo também que não é uma regra, né, que o refrigerante vai conseguir extinguir ali um princípio de incêndio, ok? A gente, né, uma outra tabela só para reforçar isso, então a gente vê aqui a água indicada aqui em verde na classe A e nas outras classes o X ali proibido, né? Então proibido o uso da água nas outras classes que não seja os materiais sólidos da classe A, ok? Então sendo assim, né, com isso, a gente concluiu que a Coca-Cola apaga mesmo um incêndio, sim ou não? Essa é a grande pergunta, sim ou não? Agora vem a resposta. Incêndio, nunca. E a gente aproveita aqui para responder. Pô, mas incêndio nunca? Por quê? Qual a diferença de incêndio e princípio de incêndio? A gente já falou a diferença sobre incêndio e fogo.
Então, fogo é uma queima controlada, incêndio é uma queima, uma combustão fora do controle. Agora, e quando a gente fala princípio de incêndio? Qual a diferença de princípio de incêndio e incêndio? É que incêndio já é uma combustão, já é uma queima em grandes proporções. E quando a gente fala princípio de incêndio, já é uma queima, uma combustão na sua fase inicial. Então, na sua fase inicial, por isso que a gente, né, coloca ali princípio de incêndio. Então, se for um incêndio, nunca um refrigerante de Coca-Cola vai apagar. Por quê? Né? Pela sua quantidade. A gente está falando ali um refrigerante de 2 litros, a quantidade ali limitada, então a gente não vai conseguir extinguir um incêndio. Vai jogar lá, né? O refrigerante vai fazer cosquinha no fogo, mas não vai apagar. Ok? Então, por isso que a gente colocou aqui que o incêndio nunca. Porém, caso seja um princípio de incêndio, olha só como mudou. Incêndio em sua fase inicial, talvez. Né? Então, por que talvez? Porque vai depender do tipo de incêndio, vai depender da classe de incêndio, como a gente viu lá. Então, se só paga uma classe de incêndio, então por isso que talvez, se for aquela classe de incêndio, ele vai extinguir. Caso não seja, não será possível realizar essa extinção. Então, por isso que a gente colocou apenas, né, no incêndio da classe A, que são os materiais sólidos, como já vimos há pouco. Assim como, né, dependerá das proporções, ou seja, também, né, a gente achar que um refrigerante ali 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros, você vai jogar e vai apagar um princípio de incêndio, é regra também. Não, não porque a quantidade, né, aí vem a resposta. Lembrando que a Coca-Cola pode acabar, então a quantidade é limitada, e com isso não ser possível a extinção completa do princípio de incêndio. Ok? Então vai acabar o refrigerante, pode não conseguir extinguir aquele princípio de incêndio, e aí? Aí fica claro que nem sempre vai ser regra, nem sempre será possível extinguir um incêndio com o uso de refrigerante. Ok? E falando nisso, podemos lançar outra pergunta, né, em cima dessa questão que a gente colocou agora. A quantidade de refrigerante existente na garrafa é suficiente para combater um incêndio, um princípio de incêndio? Então a gente acabou de falar, né? Pode acontecer de acabar. Se a gente falou que pode acontecer de acabar, isso já responde essa pergunta, de que a quantidade pode não ser suficiente. E por que isso? A quantidade de refrigerante existente na garrafa é suficiente? A gente continua com a pergunta. Porque há uma diferença entre a quantidade de refrigerante e um extintor. Então, qual é essa diferença? A diferença está, né? A gente já respondeu que nem sempre a quantidade existente da garrafa vai ser suficiente. Tá? Então tem a resposta ali, não. Pois a quantidade é limitada. Pois se comparássemos uma garrafa de refrigerante a um extintor, qual será a diferença? A diferença é que, vem a resposta, o extintor de incêndio possui a quantidade de agente extintor suficiente para realizar a extinção de um princípio de incêndio. Foi feito ali um estudo de que aquela quantidade existente dentro daquele extintor de incêndio é suficiente para apagar um princípio de incêndio. Claro, terá alguns fatores também que vai também alterar essa condição. Por exemplo, você pegar uma pessoa que desconhece como realizar um combate a incêndio com extintor, ela vai conseguir extinguir o princípio de incêndio usando extintor de incêndio? Pode ser que aconteça de não, justamente por ela desconhecer a forma do combate, que tem que usar, né, tem que jogar o agente extintor em determinado ponto, de determinada forma, ok? Então isso também vai trazer uma variação. Enquanto que o uso da quantidade de refrigerante existente em uma garrafa de 2 litros, ou seja, a gente está colocando aqui na nossa situação, uma garrafa de refrigerante de 2 litros, como agente extintor, garantirá a mesma eficácia de um extintor de incêndio. Ok? Então, nem sempre isso vai acontecer. Tá? Então, a gente pode concluir a partir daí que, sendo assim, podemos concluir que a chance de sucesso na extinção de um incêndio é reduzidíssima.
pois teremos que considerar alguns fatores. Então a gente já falou. Praticamente aqui essa conclusão é um resumo, né? Quais são os fatores que vai alterar essa condição da possibilidade de extinguir incêndio usando lá um refrigerante? É que o refrigerante poderá ser usado na extinção de apenas um tipo de princípio de incêndio. Então, praticamente é um resumo aqui, né, do que a gente já viu, que é justamente a classe A. Ok? Então, das 5 classes lá que a gente falou, classe A, B, C, D e K, tá? Somente a classe A é possível ser extinta ali, né? O incêndio ali ser extinto com a utilização do refrigerante. Outro fator aqui que a gente está chegando à conclusão que também não vai garantir a extinção através do uso do refrigerante é que, dependendo das proporções das chamas do incêndio, a quantidade de refrigerante não será suficiente. Então a gente já falou que a quantidade de refrigerante é limitada e não é comparada à quantidade existente em um extintor de incêndio. Então a gente fez a comparação ali de que essa quantidade é diferente. Então, diferentemente do uso de um extintor de incêndio que vai aumentar a chance de extinguir um princípio de incêndio, já o refrigerante já não vai garantir isso. Ok? E outro fator, tá, que também entra nessa condição é que combater incêndio requer um certo tipo de treinamento. Sendo que a pessoa que estiver combatendo o incêndio com uma garrafa de refrigerante dificilmente terá treinado combater dessa forma, se tornando assim outro fator desfavorável para o êxito no combate. Ok? Então, o que a gente quer dizer com isso aqui? Que você treinar combatendo princípio de incêndio com extintor não é a mesma coisa de você treinar combatendo um incêndio com refrigerante. Tá? Mas ao mesmo tempo, claro, você não vai ficar treinando em combater incêndio com refrigerante para que na hora que acontecer você utilize o refrigerante. Não. É que o uso do refrigerante, muitas vezes se você usar, foi um meio de fortuna naquele momento ali, né, que você utilizou, porque você não tinha outro recurso naquele momento. Você foi e utilizou. Então, né, pode acontecer de que aquela pessoa que está usando o refrigerante não ter nenhum conhecimento de combate a incêndio. Vai utilizar lá o refrigerante, vai acabar o refrigerante, ele não vai conseguir êxito. Então é outro fator que também, né, acaba sendo desfavorável no êxito desse combate. Então a gente não pode colocar como regra de que um refrigerante vai extinguir incêndio. A gente tem que pensar em algumas variantes que vai acabar fazendo com que esse combate não surta êxito ali, tá bom? Então, com isso fica bem claro, né, que o refrigerante até pode acontecer na classe A de ele apagar, dependendo lá o material que estiver pegando fogo, mas a gente não pode colocar como regra de que o refrigerante pode ser usado como um agente extintor, ok? Então isso tem que ficar bem claro. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo através desse vídeo, através desse material que a gente confeccionou aqui e está divulgando para vocês. Ok? Então, com isso, a gente agradece aí a atenção de vocês, né? A gente pede aí para vocês se inscreverem no nosso canal, que a gente vai continuar postando materiais, artigos, né? Inclusive, antes de nossos vídeos aí, a gente coloca links aí de artigos para download. A gente tem feito bastante material da área de contra-incêndio, para disseminar mesmo essa cultura nossa de segurança contra incêndio, tendo em vista que o nosso país ele é muito carente nessa área. A gente tem diversos exemplos aí de acidentes, tragédias, incêndios, e isso mostra que a gente é carente na melhoria de nossa cultura, né? A gente tem exemplos aí até de acidentes que que ocorreram devido a negligências, né? Ok? Então esse é o nosso grande objetivo. Então por isso que a gente pede, né, se inscreva no nosso canal e assistam os vídeos sugeridos para que a gente, né, consiga aí trocar bastante informação. Postem comentários aí nos vídeos, qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição aí para estar discutindo com vocês, estar respondendo com todo carinho aí. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí, até a próxima e tchau!